Do sintoma à cura, o mapa da mina na avaliação do paciente. Os planos bem estabelecidos dão segurança. Busque conselho antes de entrar na batalha. Provérbios 20:18. A anamnese é o nosso conselho antes de batalharmos, agulharmos contra a doença. Olá, futuros mestres da medicina tradicional chinesa e acupunturistas. Você já atendeu aquele paciente que melhora na hora, mas na semana seguinte volta com a mesma dor, no mesmo lugar? Isso é frustrante. Eu sei. O segredo para transformar seu tratamento de alívio temporário para resultados duradouros e fidelizar seu paciente não está na técnica de agulha em si, mas no que vem antes dela. Hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre avaliação que transforma. Vou te dar os insights exatos para fechar o diagnóstico energético com precisão cirúrgica. A queixa principal. Parece óbvio, né? O paciente diz, dói o joelho. Mas você, como futuro mestre, precisa ser específico. O que realmente incomoda? É a dor ao descer escadas? É um inchaço? É a queimação à noite? O que faz ele sair de casa e buscar você hoje? Foque no que realmente é limitante. Se o paciente tem 10 dores, pergunta, se eu pudesse tirar apenas uma dor hoje, qual seria? Esse é o seu alvo principal. Esse é seu QP. HDA é o filme da doença. Não queira saber só como está agora. Queira saber como começou. Foi um trauma físico? Uma emoção forte? Isso nos diz se a causa é interna ou externa. Muitas vezes, o paciente tem dificuldade em dizer quando iniciou. É importante ao profissional dar referências de tempo, 5 meses, 1 ano, 10 anos. Isso facilita ao paciente a identificar o início da queixa e ajuda o profissional a determinar se a doença é crônica ou aguda. A crônica indica um quadro de deficiência, aguda indica um quadro de excesso. Também facilita identificar se houve algo que possa estar contribuindo para a queixa, um trauma físico, emocional ou outro. A queixa piora com frio, com calor, repouso. Isso define a natureza da síndrome. Frio, calor, excesso, deficiência. Quais tratamentos ele já fez? Medicamentoso, fisioterapia e não resolveu? Ou resolveu parcialmente? Isso nos sugere que talvez não seja uma estagnação de sangue, simplesmente, mas algo mais profundo no que. Procure saber como o paciente está se sentindo no momento exato da avaliação. Um exemplo prático: o paciente chega com um diagnóstico clínico de síndrome de De-Quervain ou tenossinovite de De-Quervain, o que geralmente está associado a uma DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. E pela visão ocidental está certíssimo, mas o profissional da MTC vai além. Ao avaliarmos a região afetada, identificamos quais os meridianos envolvidos, o que no caso são intestino grosso e pulmão. Sabemos que esse Zangfu pertence ao elemento metal e que está relacionado à tristeza. Isso nos leva a questionar o paciente se na época do surgimento da lesão física houve algum trauma emocional relacionado à tristeza. Essa simples pergunta é uma pergunta crucial para determinarmos se o trauma físico gerado pela repetição foi o motivo principal. E nesse caso, teremos um diagnóstico mais relacionado à estagnação de Qi por trauma, ou se a raiz é emocional, o que nos leva a uma deficiência ou estagnação de Qi do pulmão, acompanhado muitas vezes de uma evacuação que não ocorre todos os dias, devido ao comprometimento do Qi do intestino grosso, resultando em uma proposta terapêutica completamente diferente nos dois casos. E em minha experiência de mais de 3 décadas, nunca encontrei um caso de síndrome de De-Quervain sem um trauma emocional envolvido. E se olharmos atentamente, se o caso fosse uma DORT e esse fosse o motivo principal, teríamos uma enormidade de casos de síndrome de De-Quervain, e não é isso que acontece. Veja como os detalhes fazem total diferença. Agora, vamos olhar para o passado. HPP, História Patológica Pregressa, e HF, História Familiar. E aqui olhamos para a constituição energética, o famoso céu pré-celestial, o Jing. As doenças antigas deixam marcas no Qi e sangue. Uma cirurgia antiga pode ter gerado uma estagnação crônica
e o motivo da cirurgia, o tipo de cirurgia, também são importantíssimos. O motivo da cirurgia foi devido a um trauma ou devido a uma má formação? Se essa foi o motivo, já vemos uma deficiência da essência, o que compromete o que do rim e uma investigação maior sobre como o paciente foi concebido, como foi a gestação do paciente, quadro alimentar, emocional, ambiental e profissional dos pais. É importantíssimo. Se foi um trauma, como se deu esse trauma, quais as regiões acometidas e detalhes dos traumas, também nos ajudará a direcionar a nossa avaliação. E o HF, história familiar? Pergunte a idade em que os pais tinham quando geraram. Pais idosos, a essência já se encontra em declínio. Mesmo quando um dos progenitores é jovem e o outro idoso, também contabiliza com uma essência que a passada já gasta. Como era a saúde deles na época da concepção, como foi o parto, isso revela se o paciente herdou uma bateria energética forte ou fraca. Isso muda totalmente o seu prognóstico e a proposta terapêutica, uma vez que será um forte indicativo para possíveis desequilíbrios energéticos e nos fará olhar com mais interesse para determinado Zangfu. Outra pergunta importantíssima é o quadro clínico dos pais quando conceberam o seu paciente. Eram saudáveis, física e emocionalmente? Se não, quais eram os comprometimentos? A cada resposta, identificamos um ou mais Zangfu comprometidos e sua relação no ciclo de geração e dominância. Assim, podemos prever com grande assertividade inclinações e determinados padrões de desequilíbrios energéticos e, consequentemente, doenças que se manifestam no plano físico ou psíquico, que chamamos de Shen. Por fim, hábitos sociais. Como o paciente gasta e repõe a sua energia. Ele trabalha 14 horas por dia, é um gasto excessivo de Yin e de Yang. Como ele come? Qualidade do céu posterior, energia adquirida. Ele usa drogas, álcool, fuma. Isso introduz fogo, umidade ou toxinas, energias perversas, direto no organismo, sabotando o seu tratamento. Não dá para apagar o fogo com acupuntura se o paciente joga gasolina todos os dias com seus maus hábitos. Oriente o seu paciente. Dominar essa estrutura de anamnese é o que separa o aplicador de agulhas do verdadeiro acupunturista. Com essas informações, seu diagnóstico energético se torna cristalino e seus resultados extraordinários. Se você desejar, eu posso aprofundar algum tema específico. Deixe suas sugestões nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal. Toda quarta-feira posto um vídeo novo. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Deus te abençoe e até a próxima.